Beleza, minha gente, vamos lá para resolver mais uma questão de calorimetria da prova do Enem. Essa questão é bem interessante, bem legal, ela tem toda uma interpretação, onde talvez a parte mais difícil fosse a interpretação. A interpretação às vezes está mais complexa do que a parte física propriamente dita. Então olha só, galera, uma garrafa térmica tem como função evitar a troca de calor entre o líquido nela contido e o ambiente, mantendo a temperatura de seu conteúdo constante. Uma forma de orientar os consumidores na compra de uma garrafa térmica seria criar um selo de qualidade, como se faz atualmente para informar o consumo de energia de eletrodomésticos. O selo, olha bem essa frase, que daí para lá a coisa começa a pegar. Até aí era informação, conversa fora. Mas daqui para frente não, aqui tem um ponto extremamente importante. O selo identificaria 5 categorias. O selo informaria a variação da temperatura do conteúdo da garrafa. Então, o selo informaria a variação do conteúdo, a variação de temperatura do conteúdo da garrafa, depois de decorridas 6 horas de seu fechamento, por meio de uma porcentagem do valor inicial da temperatura de equilíbrio do líquido na garrafa. Então, vê se você entendeu. Eu vou pegar o líquido, vou botar na garrafa, o líquido vai estar em equilíbrio térmico com a garrafa. Aí eu meço a temperatura. Essa vai ser a temperatura inicial. Aí eu fecho a garrafa, espero 6 horas e meço a temperatura. É óbvio, como se passaram 6 horas, garrafa térmica não é perfeita, a temperatura do líquido baixou. Mas aí eu pego essa temperatura e faço o seguinte, eu vou fazer a variação da temperatura em 6 horas, só que ao invés de fazer a variação da temperatura em graus Celsius, eu vou fazer a variação da temperatura como uma porcentagem da temperatura inicial de quando eu fechei a garrafa, de quando eu comecei o processo. Isso que não é trivial de entender. Bom, aí ele botou garrafa A, garrafa B, garrafa C e aqui as porcentagens. E para eu descobrir se minha garrafa vai ser A, B, C, D ou E, eu vou ter que calcular essa variação de temperatura em porcentagem da temperatura inicial, tá? Beleza. Então, essa frase que está em vermelho, ou você entendia, ou você não fazia questão. Mesmo que soubesse a matéria, se você não entendesse isso aqui, você não fazia, tá? Aí, galerinha, gente boa, presta atenção. Para atribuir uma categoria a um modelo de garrafa térmica, são preparadas e misturadas em uma garrafa 2 amostras de água. Uma amostra de água a 10 graus Celsius, outra amostra de água a 40 graus Celsius, na proporção de 1/3 de água fria para 2/3 de água quente. A garrafa é fechada. 6 horas depois, abre-se a garrafa e mede-se a temperatura da água, obtendo-se 16 graus Celsius. Qual o selo deveria ser posto na garrafa? Ô, gente, para eu achar qual é o selo, eu tenho que descobrir qual é a variação da temperatura da garrafa. Mas é a variação percentual. Para eu descobrir a variação percentual, eu tenho que descobrir qual é a variação primeiro. E para descobrir a variação da temperatura da garrafa, eu sei que depois de 6 horas era 16. E antes das 6 horas era quanto? Não sei. Ele misturou 40 com 10, 10 graus Celsius com 40, sendo que era 1/3 a 10 graus Celsius e 2/3 a 40 graus Celsius. Então, olha só, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que primeiro descobrir qual foi a temperatura de equilíbrio térmico
dessa mistura para depois, então, a gente fazer qual foi a variação da temperatura. Aí, o que acontece? Vamos lá, ó. A massa de água A, que eu acho que seria água fria, temperatura inicial 10, massa de água A, M sobre 3. Massa de água B, 40 graus Celsius. Desculpa, temperatura inicial da água, 40 graus Celsius. Massa de B, 2M sobre 3. 1/3, 2/3. Tá bem? Legal. Aí, ele disse que após 6 horas após o fechamento, a temperatura era 16. E como é que eu vou fazer essa questão? Olha, toda questão que eu misturo uma coisa com uma temperatura, com outra coisa, de outra temperatura, e que atinge o equilíbrio térmico, eu resolvo sempre do mesmo jeito. QA mais QB igual a 0. A água fornece calor para outra. A quantidade de calor que uma forneceu mais a quantidade de calor que a outra recebeu tem que dar 0, porque a troca de calor foi só entre elas. Se uma deu 10 calorias, a outra ganha 10. Quem dá 10 é menos 10. Quem recebe é mais 10. Menos 10 mais 10 dá 0. Então, por isso que quando eu tenho uma troca de calor e equilíbrio térmico, a gente pode sempre escrever que um deu mais o que o outro recebeu, tem que dar igual a 0. Aí, pessoal, repara, eu venho aqui e escrevo quem é a quantidade de calor que a água A recebeu. Massa de A, Czinho, delta teta de A. Quem é a quantidade de calor que a água B, que é quente, perdeu? Massa de B, Czinho, delta teta de B. Repara que Czinho é igual nos dois, porque é água, tá? E como isso está igualado a 0, eu posso cortar o Czinho. Aí, eu vim aqui substituir, ó, MA, M sobre 3, delta teta, teta final do equilíbrio, menos 10. Mais 2M sobre 3, Czinho, teta final do equilíbrio, menos 40. Se eu arrumar isso aqui, pessoal, eu posso cortar esse 3 com 3, posso cortar esse M com M, posso cortar Czinho com Czinho, vai sobrar só assim, ó, M com M, Czinho com Czinho, e posso cortar o 3 com 3. Vai sobrar 1 e 2. Então fica 1 teta menos 10, 2 teta menos 80. 1 teta menos 10, 2 teta menos 80. Fazendo essa conta vai dar 3 teta igual a 90, teta igual a 30. Então, quando ele fechou a garrafa, a temperatura não era nem 10 nem 40. Quando ele fechou a garrafa, a temperatura era 30. E 6 horas depois, a temperatura era 16. Então, qual vai ser a variação da temperatura? Ué, variação da temperatura termina com 16, começa com 30. Temperatura final menos temperatura inicial. Delta teta igual a menos 14. Menos 14. E aí, vou fazer o que com isso? Nossa, variação de temperatura foi menos 14. Mas não é isso que ele quer. Ele quer que você escreva a variação como uma porcentagem da temperatura do momento que eu fecho a garrafa. Então, vou ter que fazer assim, ó. 30 graus Celsius, que é o momento que eu fechei a garrafa, seria 100%. 14 graus Celsius, X. Porque é o menos. Não precisa botar o menos, com o menos é só para dizer que diminuiu, a gente já sabe que diminuiu. Tá? Então, 30 graus Celsius, 100%, 14 graus Celsius, X. Se eu fizer essa proporção, eu vou descobrir que esse X é algo perto de 47%. Se a gente volta naquela tabela que está ali no enunciado, se a gente volta na tabela do enunciado, a gente vê que 47% seria a garrafa com nível D, tá? A garrafa com nível D de isolamento térmico lá. Beleza, gente? Valeu e até a próxima questão. Tchau, tchau.